Nosso tema de hoje, irmãos, é um tema polêmico, é um tema que provoca algumas discussões acaloradas e que ao longo dos séculos tem trazido alguma dificuldade à Igreja. Nós não pretendemos, evidentemente, que seria uma pretensão enorme, resolver o problema hoje. Não há como fazê-lo. Vamos apenas fazer aquilo que creio que devemos fazer como cristãos que querem seguir a palavra do Senhor, que é olhar para aquilo que a Bíblia diz. A grande questão que nos traz aqui hoje é a respeito da salvação e a pergunta que se coloca a respeito de como nós obtemos a salvação. E a concordância que temos de que a necessidade é enorme, ou seja, nós realmente precisamos, o homem está perdido, sem Deus, o seu pecado o separou do Criador, ele sente um enorme vazio na sua vida por causa de estar afastado de Deus, não consegue sozinho aproximar-se de Deus pelos seus próprios esforços, não tem como lá chegar sozinho, é pela graça, ou seja, é uma prenda, é um presente de Deus que nós não merecemos, a salvação. Agora, a pergunta que fica é, e isto acontece como? É Deus que determina? Deus é que define? É Ele que decide quem vai ser salvo? Ou é o homem que tem a total liberdade para escolher aceitar ou não a proposta de salvação que vem de Deus? Nós vivemos num mundo que aprendeu a adorar a democracia. É assim mesmo, eu usei a palavra de propósito. A democracia é uma espécie de deusa moderna. Nós achamos que tudo se resolve com a democracia. E, no entretanto, nós temos que entender, irmãos, que há muitas formas de governo que o mundo já experimentou e todas as formas de governo que já existiram na história da humanidade tiveram os seus momentos bons. Há outras formas de governo que não a democracia que tiveram períodos muito bons. E também há momentos na história da democracia que não são muito bonitos. Por exemplo, Adolf Hitler foi eleito democraticamente. O povo alemão teve a liberdade de escolher. Sabia quem ele era. Ele não tinha acabado de aparecer no cenário. Ele já era devidamente conhecido e as suas ideias estavam expostas. E, no entretanto, o povo votou e o colocou com o poder na mão por escolha própria. Não foi uma boa escolha. Então, nós temos que entender que a democracia tem as suas vantagens, como outras formas de governo, mas uma análise profunda nos mostra que o nosso apreço pela democracia tem muito a ver com o nosso orgulho, o desejo de sermos nós a escolher. Esta questão de é Deus que define ou é o homem que escolhe, é uma questão, como eu disse aos irmãos, antiga. Na teologia este debate existe sobretudo de forma muito intensa a partir da época da Reforma Protestante e ela está ligada a dois grandes mestres, dois grandes teólogos. Calvino, que foi um dos mais importantes teólogos da Reforma Protestante. Os irmãos têm aí as simpáticas fotografias dos responsáveis. João Calvino é um dos grandes chefes e dos grandes pais da Reforma Protestante. Ele era um teólogo francês que liderou a Reforma Protestante, sobretudo em Genebra. Foi um escritor prolífico, escreveu imenso, e a sua teologia serviu de grande base para a Reforma. Quando nós comparamos, por exemplo, Calvino e Lutero, Lutero foi um grande organizador, foi um grande impulsionador, mas em termos de teologia, Calvino foi mais profundo, trabalhou mais, escreveu mais, dedicou-se mais à área do ensino propriamente dito do que Lutero. A sua teologia, a teologia de Calvino, até hoje é conhecida como calvinismo e algumas linhas evangélicas e protestantes seguem a linha calvinista. Jacobo Armínio, nasce já quando Calvino está quase a morrer, portanto já não é da mesma geração, é da geração seguinte. Ele é um teólogo holandês e ele trabalhou em grande parte, a partir de uma certa altura, na refutação de alguns aspectos da teologia de Calvino.
E este debate entre estas duas escolas, o calvinismo e o arminianismo, centrou-se à volta daquilo que foram chamados os 5 pontos. Os 5 pontos, de forma muito resumida, estão neste quadro. Calvino, então, defende... os irmãos me perdoem. O pastor fez a troca ali em cima, está trocado. Eu não sei se lá em cima consegues alterar. Onde está Calvino tem que estar Armínio, onde está Armínio tem que estar Calvino. Troquei-os, eles devem estar a virar na cova nesta altura, né? Estão a dar voltas na sepultura. Pronto. Que é para não fazer confusão aos irmãos. Pronto. Assim vai ficar melhor. Nada como técnicos rápidos e prontos a agir. Pronto. Armínio defendia que a eleição era condicionada pela fé prevista, ou seja, se Deus escolhe, Ele escolhe porque Ele vê no futuro e vê se alguém vai aceitar ou não, e é por isso que escolhe. Enquanto Calvino dizia, não senhor, Deus escolhe, ponto final, a escolha dele, Ele é soberano. Armínio dizia que a expiação tinha sido universal, ou seja, Jesus morreu e a sua morte servia para toda a humanidade, enquanto Calvino dizia, olha, Jesus morreu, mas a morte dele só é válida para quem recebe a salvação. Os outros é a mesma coisa que Jesus não tivesse morrido, portanto a expiação é limitada. O terceiro ponto, havia aqui uma discussão entre a depravação total. Calvino defendia que o homem é completamente depravado, não tem absolutamente nada de bom que se possa pegar nele, enquanto Armínio defendia que, pronto, o homem está em pecado, está perdido, etc., mas ainda há alguns impulsos bons, ainda há alguma coisa que se pode apanhar ali e que Deus eventualmente considera para a salvação. Armínio dizia que a graça de Deus é resistível, ou seja, Deus pode tocar um coração, mas a pessoa pode resistir, enquanto que Calvino dizia não, quando Deus toca um coração não há como vir atrás, é simplesmente Deus tocou o ponto final, a pessoa não consegue resistir à ação de Deus na vida. Por consequência da sua teologia, Armínio entendia que, como é uma escolha humana, pode eventualmente ser perdida, ou seja, aquele que é salvo porque escolheu, mas eventualmente poderá fazer escolhas erradas mais para a frente e perder a salvação. Enquanto que Calvino dizia não, a salvação depende da escolha de Deus e, portanto, alguém que é salvo nunca vai perder a sua salvação, a sua perseverança é completa. De um modo simplificado, irmãos, muito simplificado, os batistas têm uma certa tendência para ser arminianos, com uma dificuldade no último ponto, que os batistas são arminianos assim, a meio caminho. Nós, como batistas de forma tradicional, não somos tanto defensores da posição da eleição incondicional, defendemos mais o aspecto da escolha individual, mas não concordamos com Armínio no último ponto no que diz respeito à perda da salvação. E já conversamos aqui uma vez só sobre este tema, portanto eu não vou entrar nele novamente. Mas eu queria dizer aos irmãos que nós não devíamos, eu apenas mostrei isto aos irmãos porque isto faz parte da teologia, para que os irmãos entendam que assim é, mas eu creio que nós não devemos gastar o nosso tempo discutindo se somos calvinistas ou arminianos. Eu não estou preocupado com isso, irmãos. Se alguém me pergunta se eu sou calvinista ou arminiano, a minha resposta é muito simples. Eu sou cristão. Eu quero seguir a palavra de Deus. Então a nossa questão não é este ou aquele. É o que a Bíblia diz sobre isto. O que nós encontramos na Escritura. Porque é a palavra que é a nossa base de regra e de prática. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar pensando na liberdade humana de escolher, na responsabilidade que Deus deu ao homem de escolher. Vamos fazer como habitualmente, eu vou colocar os textos aqui, porque são muitos textos e nós íamos gastar muito tempo e, portanto, vamos ver textos em sucessão. Então, para os irmãos ficarem mais confortáveis, os textos vão aparecendo e os irmãos vão vendo os textos na parede, em vez de termos que abrir versículo por versículo. Vamos começar lá no início, não é? Diz o texto da palavra de Deus lá em Gênesis, que Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Liberdade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Esta passagem é a passagem inicial, que fala sobre a criação. O homem foi colocado no jardim, Deus deu-lhe
esta orientação, e o texto, apesar de não, da referência à liberdade, diz respeito às outras árvores, parece bastante claro que Deus dá ao homem a liberdade de escolher. Deus não impõe uma definição. Deus diz, olha, isto aqui é mau, não deves fazê-lo porque vai-te prejudicar, o prejuízo é enorme, porque se tu fizeres vais morrer, portanto... Mas Deus não impede o homem de eventualmente escolher aquele caminho. E, portanto, o texto dá a ideia em geral de que o homem foi criado com esta liberdade. Este é um dos textos chaves para a defesa do livre-arbítrio, ou seja, da escolha individual. E o mesmo parece acontecer na geração seguinte, quando Deus fala com Caim. Deus conversa com Caim, filho de Adão, e disse o Senhor a Caim, por que tiraste? E porque decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O texto parece bastante claro, no sentido em que Deus coloca diante de Caim a hipótese da escolha. Se fizeres bem, és aceito. Se fizeres mal, és condenado. Mas olha, o pecado está aí a tentar-te, mas tu tens condições de resistir a ele. Tu tens condições de o dominar. Foste habilitado de alguma maneira para isto. Ou seja, Caim podia ceder ou não. Caim não podia fazer o mal e depois dizer, mas a culpa não é minha. Não podia escapar. Assim como Adão vai tentar escapar. O homem sempre tem uma desculpa. Quando Adão foi responsabilizado, o que é que ele fez? Foi a mulher que tu me deste. Enquanto eu estava sozinho, estava tudo muito bem, mas depois arranjaste a mulher, agora complicou-me a vida toda. Mas não podia fazer isto, a responsabilidade era dele. O texto deixa claro que a falha não foi apenas de Eva, mas foi de Eva e de Adão. Quando o Senhor tira o seu povo do Egito e leva para a terra prometida, antes de entrar na terra, Deus dá a lei. E a certa altura, o Senhor estabelece claramente que a lei que era dada ao povo era uma questão de escolha, de decisão. Lá em Deuteronômio nós encontramos o Senhor dizendo ao povo, e será que se... Vejam, irmãos, o condicional. Se ouvires a voz de Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas mais à frente diz, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Parece bastante claro que há aqui uma opção. O povo é colocado mesmo diante de duas montanhas e diz, esta é a da bênção, esta é a da maldição. Escolham. Vocês têm a oportunidade de escolher. Se quiserem, serão abençoados. Mas se não obedecerem, as consequências virão. Mais tarde, Josué vai usar a mesma linguagem quando ele se despede do povo naquele discurso famoso em que Josué já está velho, está pronto a partir, e ele então chama o povo e ele coloca diante do povo, e ele diz assim, se vos parece bem aos vossos olhos servir ao Senhor, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que habitaram, que serviram vossos pais que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este texto que nós normalmente usamos a última parte, não é? Gostamos muito da última parte, mas veja que o texto dá a ideia da escolha. Ele diz, escolhei, façam a opção. A quem vocês querem servir? A que Deus vocês querem servir? Aos deuses antigos dos vossos pais lá da Mesopotâmia, aos deuses cananeus que aqui estão, vocês podem escolher. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós fizemos a nossa escolha, vocês têm que fazer a vossa. Estamos vendo textos que a palavra de Deus nos mostra, em que o homem recebe, aparentemente, de forma muito clara, a liberdade de escolher. E, portanto, há a responsabilidade sobre o homem. O homem, quando falamos aqui homem, irmãos, estamos a falar genérico, certo? A humanidade tem a liberdade de fazer a sua escolha e a responsabilidade pela escolha que faz. Os profetas, muitas vezes, chamam o povo ao arrependimento. E ao fazerem-no, dão a promessa da bênção. Se vocês se arrependerem, se vocês desviarem dos vossos maus caminhos, o Senhor vai vos abençoar. Não tenho aqui o versículo, mas os irmãos se lembram daquele famoso texto em que Salomão dedica o templo e ele ora e pede a bênção de Deus e o Senhor responde e diz, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, não é? E perdoarei e abençoarei a terra. Esta é a promessa que Deus faz, ou seja, se condicional. Mas vejamos os profetas. Isaías diz lá no seu primeiro capítulo, no versículo 19 e 20, se quiseres e obedeceres, comereis o bem da terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Mais uma vez parece claro, há aqui uma opção. O profeta diz da parte do Senhor ao povo, escolham, se vocês quiserem. É uma questão da vossa vontade. Apliquem esta liberdade que vocês têm de forma correta. E Ezequiel, por causa da questão da responsabilidade familiar, havia até um ditado entre o povo que dizia, os pais comeram as uvas, mas os filhos é que ficaram com os dentes manchados. Ou seja, a responsabilidade passava de geração para geração. Ezequiel, da parte de Deus, corrige esta posição e diz assim, que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embutaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também é a alma do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a responsabilidade é individual. Cada um tem a responsabilidade pelos seus atos. Ninguém pode chegar à presença de Deus e dizer, pois, mas eu fiz isto porque tive uma má criação, quer dizer, os meus pais não me orientaram bem e os amigos da escola disseram-me de outra maneira e as pessoas, o meio em que eu estava me pressionou. Segundo esta palavra, a responsabilidade é de cada um. Faz eco o apóstolo Paulo, muito tempo depois, quando escrevendo aos Romanos, ele diz, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não sei se o Romanos 14, 12 está. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Portanto, responsabilidade individual. Chegamos ao Novo Testamento. Será que no Novo Testamento temos a mesma ênfase? O homem continua a ser apresentado como aquele que tem a liberdade? Bem, nós vemos que tanto Jesus quanto João faziam convite famoso do Senhor Jesus, vinde a mim, estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Portanto, há um convite que pode ser aceito ou rejeitado. E Jesus dizia, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vejam, irmãos, se alguém quiser vir após mim, mais uma vez o condicional. Jesus está aparentemente colocando a posição numa questão de opção. Eu convido. Se vocês exercerem vontade, muito bem. A mesma palavra do Senhor Jesus nos aparece em Apocalipse, quando aí parece que de forma mais forte ainda o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O condicional aqui parece tão forte, não é? Tão claro. Jesus está dizendo de forma muito direta que é uma questão de opção do homem. Se eu estou a bater. Se ouvires, se abrires e deixares, eu vou entrar e vou estar na tua vida. O versículo mais famoso da Bíblia, que em princípio é conhecido pelos crentes de um modo geral, João 3,16, dá ênfase na questão da opção e da escolha e do amor de Deus pelo mundo. Deus amou o mundo. Ele não escolheu, aqui neste versículo, não dá a entender que o Senhor amou apenas alguns. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E como é que isto acontece em termos de salvação? Aquele que nele crê. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, João 3,16, também coloca a responsabilidade da opção. Se o homem crer, está salvo. Se não crer, está condenado. E o texto de João 3 continua a usar exatamente esta mesma linguagem. A questão não é que aquele que não crê talvez seja condenado. Quem não crê está condenado, ponto. É a posição que Jesus apresentou. E aquele que crê está salvo, ponto. E não vai perecer de forma nenhuma. Daí que o Senhor Jesus ensinou e disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Mais uma vez, o Evangelho deve ser pregado para que as pessoas possam ouvir e para que elas possam ter a opção de aceitar ou não. O apóstolo Paulo parece argumentar da mesma maneira. Quando nós ouvimos que Paulo diz, por exemplo, no texto em que ele fala aos Romanos, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. A ideia aqui, mais uma vez, da escolha. O Senhor manda os seus e eles devem ser enviados para chegarem, contarem, dizerem, falarem. Aqueles que aceitarem, aqueles que confessarem, estarão salvos. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Filipos e houve aquele episódio do terremoto, eles são libertados das suas cadeias e de repente o carcereiro, ao ver a situação, descobre que pronto, estão todos livres, ele vai ser condenado, ele tenta matar-se a si mesmo e o apóstolo Paulo diz, não te mates, estamos aqui todos. E o homem então pergunta, e como é que eu posso ser salvo? E como é que eu vou me salvar? E a resposta de Paulo foi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A responsabilidade é colocada sobre o carcereiro, é a responsabilidade tua. Queres saber como salvar-te? Crê e serás salvo. Um dos versículos mais significativos a respeito deste tema é quando Paulo está escrevendo a sua carta a Timóteo e ele diz de forma muito clara e muito direta, isto ainda foi citado no domingo passado do púlpito pelo pastor Eduardo Melo, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O texto é muito direto, não há muito como nós trabalharmos com ele. Muito bem, irmãos, então, podemos dizer assim, a nossa aula hoje vai acabar mais cedo, certo? Já provamos biblicamente a liberdade e a responsabilidade do homem. Os textos são muito claros e nos mostram de forma direta que a responsabilidade é do homem. Deus fez o homem livre para o homem escolher. E o homem pode escolher a salvação ou não. A responsabilidade é dele e quando ele chegar à presença de Deus, ele não vai poder se desculpar de outra maneira, porque a responsabilidade é sua. Então nós podemos dizer assim, fechamos o assunto e vamos aproveitar este intervalo grande para ir tomar um café. Só um bocadinho. É que a Bíblia diz mais coisas. E alguns diriam, esse aqui é o problema. Não, não é o problema. Nós não podemos agir como as seitas que escolhem os versículos que lhes apetece. E fazem de conta que os outros não estão na Bíblia. Há muitos grupos assim. Definem o que é que querem, definem o que é que lhes interessa e depois vão à procura na Bíblia. Irmãos, existem muitos assim. Muitas seitas, muitas igrejas, muitos pregadores. O que é que interessa? O que é agradável? O que é que soa bem? É isto. Então vou procurar a base na Bíblia. Vai achar, irmãos. Vai achar. Se procurar assim, vai achar. Mas não é essa a forma correta de fazer as coisas. Nós não pensamos primeiro e depois vamos procurar a base. Nós lemos a palavra e vemos o que é que ela nos diz. E aquilo que ela nos ensina, então aí nós entendemos como devemos crer. Mostrei aos irmãos muitos textos suficientes, Antigo, Novo Testamento, quase que de cada parte, digamos, das grandes partes da palavra. Temos a lei, não é? Temos os profetas, temos o Evangelho, temos as cartas doutrinárias. Em todas as partes importantes da Bíblia nós encontramos a ideia da liberdade de escolha. A ideia de que o homem é responsável, de que para que ele possa ser salvo, ele tem que optar. Isto aparece em todas estas porções da Bíblia. E a questão é, termina aí? Não, não termina. Então, irmãos, vamos ser cristãos sérios, honestos, e vamos continuar a ler, e continuar a ver o que é que está escrito, e vamos ver outras coisas escritas. Então vamos lá, irmãos. Voltamos outra vez ao Antigo Testamento. E começamos a ver que no Antigo Testamento o Senhor chama e escolhe algumas pessoas
E não parece haver muitas razões para escolhê-las, a não ser a sua própria graça. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, o texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Alguns dizem, mas Noé foi escolhido porque ele era justo. O texto diz que ele era melhor no meio de uma geração perversa. O texto diz, irmãos, que ele achou graça. Graça é bem imerecido. É algo que alguém ganha sem merecer. Noé não é salvo porque ele é bom ou é melhor do que os outros. Talvez não fosse tão corrupto, mas o texto dá a ideia de que Deus o seleciona, não pela sua bondade, mas porque ele achou graça diante de Deus. Quando falamos sobre escolha, irmãos, no Antigo Testamento, Deus escolhe Abraão. E nós pensamos assim, porquê Deus escolhe Abraão? Josué diz claramente que Abraão era um pagão, adorador de ídolos. Está lá em Josué, irmão. Josué, falando sobre Abraão, diz, ele era um adorador de ídolos. E quando nós vamos iniciando a história de Abraão, nós encontramos ali algumas coisas que não são tão, não é? Ele é um homem de muita fé em alguns momentos, sem dúvida. Mas ele era de carne e osso como nós. Então há momentos em que ele fica com medo, há momentos em que ele foge, há momentos em que ele conta mentiras, não é? E conta a mesma mentira mais do que uma vez. Há momentos em que ele foge da responsabilidade e deixa a mulher assumir a responsabilidade. Depois a coisa corre mal, ela põe a culpa em cima dela e nós olhamos e dizemos assim, não é tão diferente do Manel ali da esquina. Pois não, irmãos, não foi por Abraão. Não foi por Abraão. E quando nós vemos a escolha do Senhor, e chegamos, por exemplo, aos netos de Abraão, o texto é muito claro. Diz lá, é Romanos, porque é Paulo explicando algo que acontece no Antigo Testamento. Ele diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Irmãos, Jacó e Esaú estavam na barriga da mãe, quando Deus escolheu. E Deus disse à mãe que o mais novo é que ia receber a bênção. Eles não tinham feito nada ainda. Certamente não era pela sua atividade, né, de feto que eles foram escolhidos por Deus. O Senhor escolheu. E nós olhamos para a vida de Jacó e pensamos assim, enganador, mentiroso, trapaceiro. Foi Deus que o escolheu. Parece interessante. Mais tarde o Senhor vai dizer ao povo de Israel, na lei, em Deuteronômio, no mesmo texto em que Deus, ou no mesmo livro em que Deus diz ao povo, escolhei, se quiserem ou se quiserem. No mesmo livro Deus diz ao povo, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. O Senhor diz ao povo de Israel, olha, não sejam orgulhosos por terem sido escolhidos. Vocês acham que foram escolhidos porque eram mais gente do que os outros, porque eram mais bonitos, porque eram melhores? Não, quando eu os escolhi, vocês não eram nada. Quando eu vos escolhi, vocês nem existiam. Mas eu vos escolhi. Ou seja, o Senhor está dizendo ao povo de Israel que o Senhor os selecionou. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, irmãos, esta linguagem torna-se então de forma muito clara. Vejam o que o Senhor Jesus diz quando Ele fala sobre a sua segunda vinda em Mateus 24. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas espera aí, Jesus não falou sobre a liberdade? Ele não disse, se alguém quiser vir após mim, então por que ele agora fala sobre os escolhidos? Mas fala. E nós não podemos ir buscar só os textos que gostamos. Quando, falando em João, o Senhor Jesus disse da seguinte maneira, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos perceberam a afirmação de Jesus? Ninguém pode ir a Ele se de alguma forma não for levado pelo Pai. E este texto também faz parte do ensino do Senhor Jesus no Evangelho. Fica tão claro quando Jesus, falando com os discípulos na última noite, antes da crucificação, Ele diz de forma direta, não me escolhestes
vós a mim. Eu vos escolhi a vós. E os irmãos podem dizer, mas espera aí, mas o texto não diz que Jesus passou e chamou e convidou os discípulos para virem? Não foi uma questão de opção deles? Sim, o texto diz isto. Mas também diz aqui, quando Jesus fala de forma clara e diz, ok, vocês pensam que me escolheram, mas não foram vocês que escolheram. Foi eu que vos escolhi e vos separei e vos nomeei. No mesmo texto em que nós lemos a respeito de João 3,16, de como Deus ama o mundo inteiro, nesta mesma passagem, ao falar a respeito da salvação, Jesus diz a Nicodemos, João 3, versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de dizer necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A ideia, a analogia que Jesus usa aqui é a ideia do nascimento e do novo nascimento. E a pergunta é, e alguém pode provocar o seu nascimento? Alguém foi responsável pela sua geração? Alguém pôde tomar, escolheu, decidiu, optou por ser, por existir? Houve um pai e uma mãe que tomaram essa decisão, consciente ou inconscientemente, escolhendo de propósito que nós nascêssemos ou calhando de nós nascermos, não fomos nós que escolhemos. E Jesus usa a mesma ideia para falar a respeito da salvação. Ele diz, isto não é geração da carne, é algo que é efetuado pelo Espírito. E a ação do Espírito nem sempre nós conseguimos entender, porque como o vento, ele assopra aonde quer. E alguém pode insistir e dizer, mas pastor, o Senhor disse, Ele falou a respeito do convite, Ele disse, venham, se alguém quiser vir após mim. O mesmo Senhor que disse isso também disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Este versículo já não nos agrada tanto. Na era da igreja, irmãos, esta ideia da escolha do Senhor, da sua eleição, parece que ficou muito clara. O evangelista Lucas, ao escrever a respeito do nascimento da igreja, ele dizia, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Lucas parece ter uma noção clara de que isto era um trabalho feito exclusivamente pelo Senhor e que estes de alguma forma já estavam destinados. Eram aqueles que se haviam de salvar, o Senhor os acrescentava à igreja. E mais tarde ele diz, os gentios ouvindo alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E aí são aqueles versículos que são complicados para nós. Mas espera aí, como é que é? Este não me agrada, pastor, vamos tirar este versículo. Vamos riscá-lo do livro de Atos. O livro de Atos tem tanta coisa, não precisamos deste verso. Irmãos, ele está lá. Nós não podemos tirá-lo só porque ele fala a respeito de que alguns tinham sido ordenados para a vida eterna. O texto está assim e esta é a forma como ele está escrito. O apóstolo Paulo, sem dúvida, sendo aquele que nos falou a respeito da responsabilidade individual, cada um dará contas de si mesmo a Deus, sendo aquele que falou sobre a necessidade das pessoas ouvirem, porque a fé vem pelo ouvir, e é necessário que se saia para pregar. Irmãos, ninguém pode acusar a doutrina da eleição de não ser missionária. O apóstolo Paulo ensina a eleição e foi o maior missionário, o grande impulsionador da igreja. Portanto, uma coisa não é contrária à outra. Mas vemos que Paulo fala disto em todas as suas cartas, mesmo nas iniciais. Nas suas primeiras cartas aos Tessalonicenses, ele diz, por exemplo, segunda carta aos Tessalonicenses, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, fé e verdade. Paulo está ensinando, esta é possivelmente um dos primeiros escritos do Novo Testamento, porque nós entendemos que provavelmente a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses são os primeiros escritos do Novo Testamento. Estão espelhando aquilo que era o entendimento inicial da igreja. E Paulo já ensina claramente, damos graças a Deus, porque vocês foram elegidos, foram escolhidos desde o princípio para a salvação. Ele vai dizer algo semelhante quando ele escreve, e nós
conhecemos esse texto tão bem, mas nós normalmente passamos por cima desta parte. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, este versículo é uma bênção. O versículo não acabou, irmão. Calma, o versículo não acabou. Leia o resto do versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ups. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós ficamos só com a primeira parte do versículo, não é? Esquecemos que a segunda parte também está lá. Escrevendo aos Efésios, Paulo dizia, capítulo 1, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mais uma vez, a mesma ideia que tinha sido dada aos Tessalonicenses é repetida na carta aos Efésios. Mais à frente, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, aquela igreja complicada, apesar da sua dificuldade, logo no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Às vezes algumas pessoas perguntam assim: pastor, porquê é que nós não temos na igreja mais gente rica? Porquê nós não temos na igreja mais gente importante da sociedade? Era bom que nós tivéssemos, não era? Não tínhamos tanta dificuldade no orçamento no fim do ano. Irmãos, o texto da Bíblia diz que isto é assim porque foi assim que Deus decidiu. Está aqui, de forma clara. Deus escolheu, não necessariamente muitos daqueles que são considerados grandes pelo mundo, mas foi esta a escolha que o Senhor fez. O apóstolo Paulo ensinava isto a Timóteo, ao mesmo Timóteo, a quem ele disse que Deus não quer que ninguém se perca, ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele também dizia a Timóteo na segunda carta, um dos últimos escritos de Paulo: porque não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele. Antes participa nas aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Jesus. Fomos chamados pelo propósito e pela graça de Deus. E Pedro, ao escrever a sua carta, parecia concordar com aquilo que Paulo dizia quando ele anunciava da seguinte maneira. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos. É o título que ele dá aos crentes a quem ele escreve. Eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Temos aqui os dois grandes apóstolos, os dois grandes mestres da igreja no seu início, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, ambos falando a respeito da escolha, da eleição. Então, irmãos, assim como nós vimos de forma clara no texto bíblico, inicialmente, a responsabilidade humana e a liberdade do homem escolher, também vemos que há muitos textos que nos falam que Deus escolhe, que Deus elege. E as dificuldades em relação a isto existiram desde o princípio. Já quando Paulo ensinava e escrevia as suas cartas, já havia quem colocasse dificuldades. E Paulo já falava a respeito delas. Nós vamos ler um texto um bocadinho mais extenso, ele não vai aparecer aqui. Se o irmão quiser abrir a sua Bíblia, ainda dá tempo. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 11. Perdoem-me por correr, mas isto é uma matéria muito extensa e nós temos tempo, às vezes, um pouco limitado. Então vamos tentar. Mas em Romanos capítulo 9, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo trabalha com isto e responde, inclusive, algumas das questões que até hoje se levantam quando nós ouvimos e falamos sobre a doutrina da eleição. Ele diz assim, Romanos 9, 11. Porque não tendo eles ainda nascido, Paulo está falando sobre Jacó e Esaú. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, a mãe dos meninos, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois?
que há injustiça da parte de Deus? Os irmãos estão a ver? Já colocavam dúvidas naquele tempo. De maneira nenhuma, responde Paulo. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus respondes? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O argumento do apóstolo Paulo, irmãos, diz respeito à elevação, à supremacia, à transcendência de Deus. Em toda a sua revelação, Deus nos mostra muita coisa, mas fica claro que o Senhor está num nível que não é o nosso. O salmista, Salmo 50, verso 21, já dizia assim: estas coisas tens feitas e eu me calei. Pensavas que era tal como tu? Às vezes nós achamos que nós e Deus somos capazes de argumentar no mesmo nível. Mas não somos, irmãos. Senão Ele não seria Deus e nós não seríamos criaturas. Em Isaías 55, é um versículo conhecido, um texto conhecido, em que o profeta, pela parte do Senhor, diz assim: os meus pensamentos, é Deus falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo, reconhecendo isto e esta transcendência de Deus, num hino que parece ser um dos primeiros hinos cantados pela igreja cristã, lá no início, ele transcreve este hino na carta aos Romanos e ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Estamos, irmãos, diante de um dilema, ou seja, diante de um paradoxo. A palavra nos diz claramente que Deus escolhe, elege, separa para a salvação alguns. Mas a Bíblia também nos diz que a responsabilidade do homem é clara e distinta. O homem pode aceitar ou rejeitar a oferta divina e é responsável pelas suas escolhas. E a pergunta é: como é que isto pode ser compatível? A tentativa de conciliar estas duas coisas, feitas por Armínio, tem a ver com a presciência de Deus. O que Armínio defendia era: Deus escolhe porque Ele vê antecipadamente como é que o homem vai agir. Então é assim, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que o Joaquim vai receber o Evangelho, alguém vai falar a ele de Cristo e ele vai aceitar. Então, como Deus sabe que ele vai aceitar, Deus o elegeu. Essa era a estratégia de Armínio, era a explicação dele. Irmãos, esta explicação no fundo não explica porque é muito simples. Se fosse assim, então Deus não escolheu nada. Continua sendo a escolha só humana. Deus não elege se Ele apenas olha para o futuro e sabe que alguém vai escolher ou não. Então não era Deus que escolhia, continua sendo só o homem a escolher. É por isso que a posição arminiana é uma posição que defende apenas a responsabilidade humana, mas não responde à questão da escolha divina. A presciência de Deus não determina a escolha. Deus não escolhe porque sabe que o homem vai tomar uma decisão correta. Deus sabe que o homem vai tomar uma decisão correta porque Deus escolheu. É diferente. É uma questão de ordem das coisas.
Quando nós olhamos para as ilustrações da salvação, nós vemos que ela não pode recair inteiramente sobre o homem. Novo nascimento, já falamos aqui, como é que alguém pode provocar a sua origem. Justificação. Já ouviram alguma vez um réu ir a tribunal e bater o pé e dizer, não, eu sou inocente e ponto final, e acabou-se. E o juiz lá de cima disse, está bem, pronto. E os advogados, pronto, paciência, o réu acha que é inocente, então fica por isso mesmo. Os irmãos já viram isto acontecer? As nossas advogadas aqui já assistiram a esta cena. Ele pode até bater o pé, não é? E o advogado e o juiz vão rir, porque quem decide não é ele. Nós somos justificados, diz a palavra do Senhor. Não somos nós que podemos nos auto-justificar. Propiciação é um exemplo utilizado na palavra de Deus que fala sobre o sacrifício. Como é que um sacrifício pode ser feito sem ser consumido? O sacrifício que é oferecido é queimado, não sobra nada. Só cinzas. Não é possível o sacrifício se oferecer e ao mesmo tempo continuar com vida. A adoção é outro exemplo. A Bíblia diz que nós somos adotados na família de Deus. Irmão, a escolha da adoção é feita pelos pais. São os pais adotivos que escolhem. As crianças que são adotadas muitas vezes criam imenso, mas nem conseguem ser adotados. São aqueles que adotam que tomam a escolha. Vamos voltar ao paradoxo, irmãos. Como é que é possível? Se é Deus que escolhe, então como é que o homem é responsável? Se o homem é responsável, então como é que é Deus que escolhe? Irmãos, vamos lembrar que a palavra de Deus é rica em paradoxos. A Bíblia nos fala sobre a Trindade. Deus é um, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. O irmão já conseguiu entender isso a 100%. Se o irmão conseguiu, então eu vou-lhe pedir que hoje no fim do culto venha ter comigo, por favor. Vamos sentar um bocadinho para o irmão poder ajudar-me, porque eu já li, já estudei, já tentei, mas ainda não consegui chegar lá, irmãos. Acho um bocado complicado nós lá chegarmos. Se é um, não pode ser três, se é três, não pode ser um, mas a Bíblia diz que é um, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, mas continua sendo um, e parece um paradoxo para nós, mas a Bíblia diz, e nós fazemos o quê? Nós cremos pela fé. A Bíblia diz que Jesus nasceu de Maria. E a Bíblia diz que Maria era virgem. E humanamente falando, como é possível uma mulher dar à luz se não tiver nenhum contato com nenhum homem? Isto é um obstáculo para muita gente. Mas a Bíblia diz, eu não consigo entender, mas eu aceito pela fé, porque a Bíblia afirma, e eu creio, que Jesus nasceu de uma virgem, porque esta era a profecia. E foi por obra e ação de Deus que ultrapassa o nosso entendimento. A Bíblia diz que Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Mas espera aí, como é que ele podia ser 100% homem e 100% Deus? Deus não é transcendente, Deus não é espírito e não tem corpo, mas Jesus tinha corpo e as pessoas podiam conversar com ele. Mas espera aí, então se ele era homem, como é que ele podia fazer os milagres que fazia? Mas se ele fazia os milagres que fazia, como é que ele podia sofrer como homem? Ele era homem e ele era Deus. É compatível para nós? Não. Porque nós não conseguimos entender um ser com duas naturezas. Mas a Bíblia diz. E nós cremos pela fé. Irmãos, tantas coisas que a palavra do Senhor nos diz, que em termos de raciocínio, nem sempre são muito claras para nós. Mas nós temos que aceitar aquilo que nós não conseguimos entender, até onde a nossa razão não vai. Nós descansamos no Senhor e aceitamos pela fé. No que diz respeito a esta doutrina, nós temos que perceber que a eleição, muitas vezes, ela toca o nosso orgulho. Nós não gostamos da ideia de que nós não temos o controle. Nós queremos, na verdade, ter a decisão na nossa mão. Mas, irmãos, nós somos pecadores. Nós estamos perdidos. A verdade bíblica é que, deixados à nossa conta, provavelmente, segundo a Bíblia ensina, nenhum de nós se salvaria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse o seguinte, irmãos, lembrem-se, está lá na palavra, capítulo 3, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum só, não há quem busque a Deus, todos se extraviam, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a afirmação bíblica. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. A nossa tão promovida e orgulhosa liberdade
está contaminada pelo pecado. Será que somos assim tão livres como pensamos? Quando nós olhamos à nossa volta e vemos todas as pressões que são feitas sobre nós, todo o peso que nós trazemos da nossa herança familiar, daquilo que acontece ao nosso redor, dos nossos amigos e colegas, no nosso ambiente de trabalho e escolar, será que as nossas decisões são assim tão livres? Até que ponto nós realmente escolhemos por nós mesmos ou sobre a pressão que estamos a receber? Será que nós somos mesmo livres ou é, no fundo, uma grande ilusão que o inimigo coloca sobre as nossas mentes? A Bíblia diz que uma vez pecadores, escravos do pecado. Mas a eleição é uma doutrina que, apesar de desafiar a nossa razão, é maravilhosa, irmãos. Nem tudo nós conseguimos entender, mas nem tudo que nós conseguimos entender define a verdade. Há muita coisa que o irmão não entende e não deixa de ser verdadeiro por causa disso. O irmão já estudou física nuclear. Eu já tentei, já li alguma coisa sobre física. Não me considero propriamente uma pessoa de nível fraco em termos intelectuais, mas, irmãos, física é complicado. Chega lá uma hora que aquilo começa a dar um nó na cabeça da gente, que não dá para avançar. Mas só porque eu não consigo entender, não quer dizer que não seja verdade. E isto são coisas humanas, que há humanos que entendem e que eu não entendo. Há aqui irmãos que se calhar são capazes de me explicar como é que o meu carro funciona. Tenho certeza. Há aqui alguns irmãos que entendem de mecânica, que são capazes de me explicar direitinho como é que o meu carro funciona. Eu não sei, irmãos. Não sei. Eu sei meter a chave, ligar, eu ponho o combustível. Aliás, não sou eu que ponho, é a minha mulher. Eu ponho o combustível e ando. E ele anda, irmãos, é uma maravilha. Eu não preciso saber como é que ele funciona para usá-lo, apesar de tudo. Às vezes dava jeito quando ele para. Mas isso não define a minha liberdade. E nem define a verdade. Algumas coisas nós não gostamos. Mas nem tudo que nós gostamos é certo. E às vezes uma coisa que não nos agrada não deixa de ser verdade, só porque nós não gostamos dela. Às vezes nós achamos que esta doutrina atrapalha um pouco a nossa liberdade. Mas a verdade, irmãos, é que nem sempre eu tenho capacidade de entender, nem sempre as minhas emoções ou a minha vontade vão no caminho certo, mas a palavra me diz algo extraordinário. Que Deus nos ama, que Ele providenciou um meio de salvação para nós, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, que a oferta da salvação nos é dada e que nós somos responsáveis por aceitá-la e que somos escolhidos de Deus. Dá para compatibilizar? Talvez não dê, mas, meu irmão, que isto não seja um limite para a nossa alegria, que não seja um limite para a nossa satisfação. Independentemente daquilo que entra em termos de razão, vamos entender que a palavra nos diz isto e nós temos que aceitar pela fé. Então, louvado seja o Senhor, porque um dia eu ouvi. Louvado seja o Senhor, porque um dia eu entendi. Louvado seja o Senhor, porque um dia eu aceitei. Louvado seja o Senhor, porque eu sou um escolhido dEle. A Bíblia nos diz as duas coisas. E eu aceito as duas pela fé e louvo ao Senhor por isto. Longe de nos levar a desistir da pregação, irmãos, porque alguns dizem assim, a doutrina da eleição impede a evangelização. Para que eu vou pregar? Se Deus já escolheu, eles vão de ser salvos de qualquer maneira. Irmãos, não é isso que o ensino da Bíblia nos diz. Porque longe de nos levar a desistir da pregação, a palavra que fala sobre a eleição diz que eu não sei quem Deus escolheu eventualmente. Então a minha responsabilidade é falar. Uma grande missionária que eu conheci, que por acaso era a minha mãe, dizia que era tão bom se houvesse uma luzinha na porta das casas, não é? Olha, aqui há escolhidos, vou bater só esta porta. Mas não há. Então, irmãos, nós somos chamados a ser instrumentos da graça. E isso é extraordinário. Nós podemos ser instrumentos da graça de Deus. Ou seja, somos usados para abençoar as vidas através do testemunho, do anúncio da fé, da diferença que Deus faz nas nossas vidas, do amor que Jesus tem por nós. E é isso que nós temos que fazer. Foi para isso que nós fomos chamados. Se nós não conseguimos entender exatamente como é que isto acontece, irmãos, nós que nunca vamos conseguir. Eu sou filho de pastor, fui criado na igreja, já aprendi N métodos de evangelização, já levei muitas pessoas a Cristo pela graça de Deus, mas continuo dizendo aos irmãos, eu não sei como é que acontece. Eu gostava de entender.
Porque é que um vem à igreja uma vez, nunca tinha entrado, entra pela primeira vez, vem aqui sozinho e sai daqui com convicção da sua salvação? Porquê? Os irmãos lembram-se do nosso irmão Emanuel e do seu testemunho dele há um ano e meio atrás? Irmãos, ele foi agarrado, ele estava no mundo, ninguém falou dele, de Jesus. A única pessoa que lhe deu algum testemunho da salvação foi um Mormon. Um ensino completamente desviado da verdade. Mas aquele jovem fugiu para casa para correr do mundo das drogas e foi para a internet procurar quem era Jesus. Irmãos, a internet tem tanto lixo, tanta coisa errada. Mas ele encontrou a salvação, irmãos. E eu me pergunto, porquê que um como ele chegou e outros ouvem o Evangelho anos a fio e o coração continua duro? Eu não sei, irmãos, o que é que acontece, nem como alguém pode nascer de novo. Continuo entendendo que é o maior de todos os milagres. Há um hino que nos diz isto, não é? O maior de todos os milagres continua sendo a salvação. Algumas pessoas dizem, na sua igreja não há milagres. Está à vontade de rir, irmãos. A gente vê milagres todas as semanas, irmãos. Só que a gente não faz propaganda deles. Eu não fui chamado para fazer propaganda de milagres, nem para pregar milagres, irmãos. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, para falar sobre Deus, o Deus dos milagres. E esta semana o Senhor ouviu as nossas orações, de forma direta e clara, em várias situações. Tudo o que aconteceu foi maravilhoso. Não, não foi. Houve coisas terríveis que aconteceram com membros da nossa igreja esta semana. Deus não estava presente? Estava, irmãos. Em todos os momentos Ele está presente. Mesmo naqueles que são terríveis e provavelmente mais naqueles que são terríveis. Isso não faz diminuir a minha confiança no Senhor, nem diminui a minha gratidão ao Deus da minha salvação. Para alguns irmãos, neste momento em que terminamos, é possível que tenha ficado um gostinho de frustração. Pastor, criou uma expectativa, viemos à espera da resposta e afinal... Irmãos, eu vos disse no início, eu não sou capaz de resolver um dilema que a igreja tem há séculos. Não sou. Sou capaz de mostrar aos irmãos o que a palavra diz. Ela diz que Deus escolhe e diz que o homem é responsável. E eu creio pela fé. Aquilo que me diz a mim é minha responsabilidade. Aquilo que vem da parte do Senhor, eu louvo porque é a sua graça. E no mais, caminhamos pela fé, na segurança de que a salvação que dele obtemos é extraordinária e nós a temos para a eternidade. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações o entendimento possível, mas sobretudo a fé na salvação que vem dele. Amém.